Olá, cabeçudos, tudo bem com vocês? Nós estamos num mês que, assim, particularmente pra mim, é um mês que me desafiou muito, porque não é um autor fácil, mas ao mesmo tempo é um autor que eu tenho gostado bastante de ler. É o nosso famoso profeta do senso comum, Chesterton, e hoje eu vou falar sobre a superstição do divórcio. Esse livro aqui é um livro bem curtinho, tem a superstição do divórcio, que é o tema principal, e outros contos e ensaios, na verdade, sobre família, mulher e sociedade. E eu não quero falar muito sobre a vida de Chesterton, porque assim, gente, eu não seria capaz, mas eu tenho algumas indicações. Tem um filósofo no YouTube que eu acompanho, que é o Guilherme Freire. Ele fala muito sobre Chesterton, então muitas coisas que eu aprendi sobre Chesterton foi com o Guilherme Freire. E também tem um documentário na Brasil Paralelo falando sobre a vida de Chesterton, que é um documentário muito, muito bom. Você termina assim com os olhos um pouco marejados, assim, sabe? Emocionado por quem Chesterton foi, por aquilo que ele representou na época dele. E uma coisa que eu quero comentar sobre ele antes de entrar no livro de fato, é que as pessoas não sabem que Chesterton, ele morreu em 1936, porque ele falava sobre temas tão atuais que parece que ele morreu recentemente. Tá vivo ainda. Tá vivo ainda. Ele influenciou Tolkien, Lewis, mas ele morreu muito cedo, antes da Segunda Guerra Mundial começar. E tem muitas coisas que ele fala, por isso que ele é chamado o profeta do senso comum, porque muitas coisas que ele fala parecem óbvias, mas precisavam ser ditas da forma que só Chesterton poderia dizer. É basicamente isso, dessa forma que a gente pode resumir o autor. E outra coisa também muito interessante, eu estudo sobre feminismo já faz um tempo, e eu vou começar a falar mais sobre esses assuntos aqui no canal, mas Chesterton, ele criticou muito a primeira onda do movimento feminista, porque ele viveu só até a primeira onda, né? Ele não teve o desgosto de ver as outras ondas. Mas ele criticava muito a primeira onda do movimento feminista e ele fala muito sobre algumas atitudes da sociedade feminista aqui nesse livro. E eu quero trazer essa minha percepção de uma pessoa que tem estudado a respeito do movimento feminista sobre aquilo que Chesterton falou. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui da superstição do divórcio é que Chesterton não faz uma abordagem religiosa. Porque ele diz aqui na página 50: o mundo moderno não aceita nenhum dogma que se apoie em algum tipo de autoridade, mas aceita qualquer dogma que não se funde em autoridade nenhuma. Já começa daquele jeito que a gente ama, né? Experimentar e dizer que algo é assim ou assado de acordo com o Papa ou com a Bíblia, e tal afirmação será descartada como superstição, sem nenhum tipo de exame, mas fazei proceder a vossa observação de entre aspas, dizem que, ou, entre aspas, tu não sabes que, ou tentai, entre parênteses, e se consigais, lembrar o nome de qualquer professor mencionado em algum jornal, e então o aguçado racionalismo da mente moderna aceitará qualquer palavra que disser. E por esses e outros motivos que ele fala que a abordagem dele não vai ser religiosa. Porque se você falar com base na Bíblia, ninguém vai te ouvir. Mas se você tacar o nome de um cientista qualquer, as pessoas vão dar muita relevância. Isso é tão atual. A gente que estuda sobre política, feminismo, qualquer assunto, aborto, a gente não pode trazer uma abordagem religiosa, porque as pessoas vão te jogar para escanteio. O autor Francisco Ratzel, que é um autor católico também, ele dizia que isso se chamava falácia genética. É quando você anula aquilo que uma pessoa tem para falar de acordo com a origem, as crenças, enfim. Você não quer ouvir o que a pessoa tem para falar, principalmente se for uma abordagem religiosa. E Chesterton já estava dizendo isso há muitos anos antes. Outra crítica que ele faz, e é muito citado aqui no livro, ele critica os reformadores, que são, na verdade, os progressistas da época. Ele diz assim que o tema casamento e divórcio se tornou muito banalizado. E hoje as pessoas tratam qualquer coisa como família. Então as pessoas hoje falam que... Eu já ouvi em entrevistas que família tradicional é quem dá amor, carinho, respeito, educação. E, gente, isso não significa tradição. Família tradicional é pai, mãe e sua prole. E ele fala que como é que as pessoas da época dele iriam discutir sobre divórcio se elas nem sabiam de fato o que era uma família tradicional.
Ele também critica os chamados reformadores ou progressistas, dizendo que o objetivo deles sempre foi aniquilar a família. E a gente vê na primeira onda do movimento feminista, uma feminista socialista chamada Alexandra Kollontai, que o objetivo dela era tirar a mulher do seu seio familiar e inseri-la no mercado de trabalho e terceirizar a educação daquelas crianças. Para isso, ela propôs, por exemplo, a criação de creches, escolas, lavanderias comunitárias, restaurantes, tudo para que a mulher não perdesse tempo no seu próprio lar. Tem até uma frase da Alexandra Kollontai, que viveu na época de Chesterton, que ela dizia assim, eu até decorei: chegará um dia, mais cedo ou mais tarde, em que a mulher trabalhadora não terá que se ocupar com o próprio lar. E aqui na página 46, ele fala exatamente isso. Em última instância, estamos afirmando que uma mulher não deve ser a mãe do seu próprio bebê, mas sim a babá do bebê de outras pessoas. E é exatamente isso que estava acontecendo aqui nessa época de Chesterton. Com a Primeira Guerra Mundial, as mulheres se viram obrigadas a sair de casa para poder sustentar agora a sua família, porque já não mais existia mão de obra masculina. E as mulheres estavam fazendo lá fora pros outros, o que elas já faziam dentro de casa. Então a maioria das mulheres se tornaram enfermeiras, médicas, babás, fazendo pros outros aquilo que ela já fazia dentro de casa. O objetivo de Chesterton aqui nesse livro, na verdade, não é atacar quem defende o divórcio ou quem precisa se divorciar. Porque até mesmo nós, que somos cristãos, nós sabemos que em alguns casos o divórcio é necessário, vamos assim dizer. Até mesmo porque o próprio Moisés, ele dava carta de divórcio ao povo hebreu muitos e muitos anos atrás. Então falar que divórcio é uma conquista feminista é um desconhecimento da história, assim, gigantesco. Porque o próprio Moisés dava a carta de divórcio ao seu povo. E ele fala que, na verdade, o objetivo dele não é falar contra as pessoas que defendem o divórcio, mas sim defender o matrimônio. E ele fala que muitas pessoas que defendem o divórcio, de fato, nem sabem o que é matrimônio, não sabem o que é casamento. Então, como você vai divorciar-se se você não sabe nem o que é casamento? Ele também faz essa diferenciação entre casamento, que é o que a gente faz na igreja e diante de Deus, e o contrato que a gente assina no cartório. Tanto é que até hoje a gente tem, né, o casamento no civil e o casamento no religioso. E ele fala assim que se as pessoas estão pensando em divorciar, elas nunca, na verdade, estiveram casadas de fato. Elas só assinaram um contrato ali no cartório, mas casar de fato como a religião prega, na verdade, elas nunca foram casadas. Eu sei que é bem polêmico, mas Chesterton é polêmico e ele traz esse tipo de abordagem. E ele diz que os reformadores da época deles, eles falavam que nós cristãos éramos como se fossem místicos, supersticiosos quando a gente falava sobre casamento e divórcio. Mas ele faz uma defesa falando que, na verdade, quem está sendo místico e supersticioso é o pessoal da época dele que defendia o divórcio. Porque eles achavam na imaginação deles que, num passe de mágica, no instalar de Deus, a partir do momento que você se divorcia, você está livre de todas as suas obrigações, como se você fosse mais feliz depois de um divórcio. E ele fala que o divórcio é, na melhor das hipóteses, um fracasso. E uma coisa é verdade, por melhor que tenha sido o divórcio, por motivos de abuso, violência, traição, não sei, o divórcio, gente, nunca é celebrado. E ninguém foi a uma festa de divórcio. Tem despedida de solteiro, mas festa de divórcio não existe. E ele fala que, na verdade, quem é supersticioso a respeito do divórcio, quem fica mistificando o divórcio, são os progressistas e não nós que somos cristãos. Por isso o nome do livro, A Superstição do Divórcio. E como eu disse, o intuito de Chesterton aqui no livro é principalmente defender o matrimônio. E ele explica muito bem o que de fato é casamento, porque quem se divorcia não sabe o que é casamento. E ele explica isso aqui na página 14. Ele dizia assim: o matrimônio não é uma investigação, um experimento, nem um acidente. Provavelmente nos parecerá uma promessa, mas a primeira e mais completa forma da gente definir o matrimônio é defini-lo como um voto. E ele vai usar muito essa palavra voto ao longo do livro. E ele continua aqui dizendo: diante disso, muitos haverão de responder que se trata de um voto temerário. Eu até circulei para colocar o significado de temerário, que é arriscado, perigoso. E realmente, gente, o voto que a gente faz enquanto a gente se casa com uma pessoa é um voto temerário, arriscado. E analisando a palavra voto, né? Primeiro, a respeito de voto de eleições de pessoas ali que estão se elegendo a um cargo político. Quando a gente vota,
vota em determinado candidato, a gente está depositando toda a nossa confiança nele. Pode ser que depois que determinado candidato foi eleito, ele passe a se comportar de uma forma completamente diferente daquilo que você esperava, mas você não tem como anular ou retirar o seu voto depois que você já votou. A mesma coisa, esse mesmo raciocínio ele traz aqui para o casamento. Depois que você fez um voto diante de uma pessoa, você, no momento ruim, que a pessoa não era aquilo que você esperava que ela fosse, você não pode simplesmente anular o seu voto. E ele fala que o voto é uma questão de honra. Ele é feito de uma forma livre, de uma forma espontânea, mas ele é uma questão de honra. E ele traz também um exemplo de soldados em guerra. Um soldado pode até abandonar o seu posto de guerra na hora que o combate estiver realmente feio. Ele pode fazer isso, mas ele vai ser motivo de desonra para o seu país. E da mesma forma, quando nós anulamos o voto que a gente fez no altar, a gente está agindo com desonra. E a gente faz o voto de uma forma livre, de uma forma espontânea, exatamente para os momentos difíceis. Porque se não houvessem momentos difíceis, não era necessário fazer nenhum tipo de voto. E esse raciocínio que ele faz explicando o que de fato é um casamento, que muitas pessoas não têm esse entendimento. Mais uma vez, não estou falando que muitas vezes não é necessário se divorciar em casos específicos, mas a crítica de Chesterton é principalmente para nossa sociedade que se divorcia por qualquer motivo, porque não entenderam que casamento é um voto. E ele faz essa seguinte crítica: se a pessoa que se casou uma primeira vez e por um motivo banal descumpriu aquele voto e está se casando uma segunda vez, quem vai dizer, quem vai garantir que ela vai cumprir o voto que ela fez com aquela segunda pessoa se nem com a primeira ela conseguiu cumprir? E falando nisso, eu lembrei uma frase de Vinícius de Moraes, não sei se é de uma música, mas que ele fala assim: que seja eterno enquanto dure. Isso é exatamente contra o pensamento de Chesterton. Não tem que ser eterno enquanto durar. Você tem que cumprir com o voto que você fez com aquela pessoa. E agora sim, um desabafo pessoal aqui com vocês. Eu sou uma pessoa casada, então digamos assim que eu estou no meu lugar de fala aqui nesse vídeo sobre casamento, divórcio, enfim. E assim, gente, não é fácil estar casada. Tem momentos de conflito, tem momentos de adversidade, tem momentos em que nós pensamos diferente, mas nós fizemos um voto diante de Deus que nós vamos permanecer juntos até que a morte nos separe, apesar das nossas diferenças. E quem conhece o Guilherme sabe que ele é muito diferente de mim, mas nós estamos firmes e fiéis nesse voto que nós fizemos. Ele fala também que o casamento é a formalização de indivíduos que são confiáveis. E a gente age assim na nossa sociedade a todo momento. A gente está confiando que as pessoas ao nosso redor, as pessoas que prestam serviço pra gente, as pessoas que convivem conosco, são pessoas confiáveis. A gente deposita a nossa confiança nela. E é a mesma coisa que a gente faz quando a gente está no altar diante de Deus e diante das testemunhas. A gente está depositando a confiança que a pessoa que está ali conosco, do nosso lado, vai passar o resto da vida ao nosso lado, é uma pessoa confiável. Então a gente dá esse voto de confiança na pessoa. E a gente faz isso todo momento na nossa sociedade. Por exemplo, estamos aqui na casa da Lívia, no quartinho dela, e eu confio que o arquiteto, o engenheiro, o pedreiro que construiu essa casa fez nas medidas certas e que esse teto não vai desabar sobre mim. Então a gente age todo momento com confiança. Quando você vai no açougue, você está confiando que o açougueiro não colocou veneno na sua carne. Quando você vai no médico, você está confiando que o médico passou para você o remédio certo e não um remédio que vai te prejudicar. Quando você pega um ônibus ou pega um Uber, você está confiando que o motorista vai te levar para o destino correto. Porque se não fosse assim, se a gente não confiasse nas pessoas, seria insustentável viver. Não daria pra gente prestar nenhum tipo de serviço, não daria pra fazer nada. Então, quando nós nos casamos, nós também damos esse voto de confiança que a pessoa vai cumprir com aquilo que ela prometeu ali diante de Deus e diante das testemunhas. Ele também faz uma diferenciação entre lealdade temporária e lealdade definitiva. E eu quero trazer 2 exemplos aqui para vocês. Quando nós vamos numa loja de roupa, nós estamos naquela loja de roupas e naquele momento a gente está com uma lealdade temporária. A gente está sendo leal àquela loja, que a gente vai consumir naquela loja, que a gente vai ser cliente daqueles vendedores no momento em que a gente está naquela loja. Mas pode ser que dali 10 minutos eu saia daquela loja e eu vá para outra loja. Então aquela minha lealdade é uma lealdade temporária. Mas existem outros tipos de lealdade. Por exemplo, a lealdade definitiva. Quando eu adoto um cachorro,
Eu tenho que ter uma lealdade definitiva com aquele cachorro. Que se ele ficar doente, se ele ficar com fome e qualquer outro tipo de problema, eu preciso ser leal àquele cachorro. Isso é lealdade definitiva. O que Chesterton critica é que hoje, ao invés de nós fazermos do casamento uma lealdade definitiva, nós o transformamos em uma lealdade temporária. Como se eu fosse em determinada loja, pudesse ser leal ali enquanto eu estou ali naquela loja, escolher minha roupa, ir embora, ir para outro lugar e ser leal a outra loja. Então ele fala que a nossa sociedade inverteu e não sabe de fato o que é lealdade. Ele fala aqui na página 20, e se da lealdade à nação passarmos a lealdade para com a família, verificaremos uma primeira e indubitável diferença. A família é uma instituição infinitamente mais livre. E ele fala, né, que o voto é um tipo voluntário de lealdade. Entre os mais diversos tipos de juramento e fidelidade, o voto matrimonial destaca-se pelo fato de que a fidelidade que ele implica é também uma escolha. O homem aqui não é apenas um cidadão, mas também o fundador e construtor de uma cidade. E aqui, como ele diz, né, ele faz a defesa do matrimônio e principalmente a defesa da família. Ele fala que o homem, ele é 1000 vezes mais livre quando ele está dentro da sua casa com a sua esposa e com os seus filhos. Porque imagina assim, um homem que acorda cedo, veste seu uniforme, vai trabalhar, tem que picar cartão, tem que obedecer às regras da empresa, tem que comer o que a empresa te oferece. Quando ele está fora de casa, ele tem que fazer aquilo que o Estado manda, aquilo que o patrão manda. Mas quando ele está dentro da sua casa, ele pode agir de acordo da forma como ele quiser, porque ele é infinitamente livre quando ele está dentro de casa. E ele fala que a família é a única organização que pode fazer frente ao Estado. Tem uma frase aqui dele também que é sensacional, dentre as muitas, né? Ele fala assim, a cada dia que passa, tolhe-se mais e mais a sua liberdade para que o indivíduo, né, vá atrás de outro emprego. Por que será então que lhe permite ir atrás de outra esposa? E ele também faz uma crítica aqui, bem lembrado, que na época dele ocorreu aquela lei seca e Chesterton gostava de beber. E ele falava que o Estado, ele tolia a liberdade do indivíduo a respeito de beber, o Estado que decide se o indivíduo pode beber ou não, o Estado que decide se o indivíduo pode buscar determinado emprego ou não, é o Estado que decide se seus filhos devem ir para a escola ou não. E ele fala aqui também contra o homeschooling, né, que hoje em dia tá muito em alta, mas na época dele ele já falava sobre isso. Então ele basicamente fala assim, o Estado, ele tá se intrometendo em tantas coisas na nossa vida, mas a respeito do divórcio, parece que eles não se importam. As pessoas estão se divorciando, as famílias estão se desfazendo e o Estado simplesmente não se importa. Aliás, estão cada vez mais abrindo concessões para que o divórcio seja facilitado. Gente, eu não sei se eu consegui passar o raciocínio, eu tava comentando aqui com o pessoal que parece assim que tudo que eu absorvi eu não consigo passar para vocês, então eu tenho essa dificuldade. E tem inúmeras anotações, inúmeros outros comentários que eu poderia fazer aqui, mas o vídeo tá muito grande e eu quero que vocês, caros leitores cabeçudos, leiam a superstição do divórcio e tirem vocês as próprias conclusões. Pode ser que você tenha uma interpretação muito diferente da minha, mas essa foi a percepção que eu tive sobre a superstição do divórcio. Outra dica também é que se você está começando a ler Chesterton agora, não sabe por onde começar, eu acho que a superstição do divórcio é uma boa. Porque ortodoxia, o homem eterno que a gente já resenhou aqui, gente, todo mundo comenta, eu vejo nos comentários da cabeceira que é muito difícil, ninguém consegue acompanhar o raciocínio. Por mais que o raciocínio do Chesterton seja muito complexo, aqui nesse livro você vai ver que ele faz jus ao título, né, de profeta do senso comum. Ele fala verdades óbvias que todo mundo sabe, mas ninguém soube como colocar isso em palavras. E é por esses e outros motivos que nós colocamos Chesterton no mês exclusivo aqui do nosso canal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês se inspirem a ler Chesterton. Eu sei que tá numa onda e num hype de que a galera conservadora, está todo mundo agora, parece que descobriu Chesterton, né? E eu fico muito feliz por isso, porque é um autor que vale muito a pena ler. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo se você já leu A Superstição do Divórcio, quais foram as suas percepções, o que você ainda pretende ler do autor, e também nos acompanhe nas nossas redes sociais, @cabeceira_br. Um beijo, até a próxima!